de sumiço ou apenas para aquele dia que marcou o desaparecimento do menino? Não, apresentaram áreas consistentes, alguns deles, alguns nem tanto, e ainda está sob análise. Por isso que eu digo, eu não posso apontar que sim nem que não. Delegado, pelos exames, há quanto tempo a criança já estava morta? A questão do corpo. No local do crime, eu conversei com os peritos, questionei sobre o estado de putrefação do corpo, que ainda estava bem conservado. Segundo o perito, o local, a temperatura, o clima e o fato de ele estar dentro de uma caixa de papelão, isso teria conservado o corpo, como se fosse uma geladeira rudimentar. As condições climáticas e o local. Em algum momento ela falou de uma imitação ao caso Bernardo, que teria alguma relação, delegado? Não, em momento nenhum, não. Mas o senhor teve auxílio da delegada que investigou o caso Bernardo, confere? Eu tive contato com ela, a gente conversou, até porque ela já tinha essa experiência anterior, trocamos ideias para tentar chegar a algum denominador. Você tem informações se ele foi estrangulado antes de administrar o remédio? Essa questão ela tem que ser respondida pela perícia. Eu não posso responder uma questão técnica dessa. Ela não chegou a falar nada sobre isso? Não. Delegado, há marcas, hematomas pelo corpo e ele foi encontrado com uma corda em volta do pescoço, isso procede? A questão de marcas no corpo, existem os livores cadavéricos que demonstram a posição do cadáver. Então, existiam marcas, mas não de violência. Delegado, Isadora Ferrão, jornalista da Barra FM. A gente sabe que eram 10 dias do desaparecimento do jovem, né? Sim. A casa onde foi encontrado o corpo, ela havia sido revistada ou vocês acharam somente quando chegaram ao final da investigação? Não, a casa ao lado é uma casa que as pessoas estão viajando, certo? Uma casa que a família está viajando, está fora já há bastante tempo, está em São Paulo, se eu não me engano, e não tinha nenhum indicativo para aquela casa. Seriam feitas novas diligências em todas as casas, né? Faríamos agora, essa semana, diligência casa por casa. Tá? Como vocês chegaram até o local? Com a indicação da mãe. Delegado, quais são os próximos passos? Lucas Brasil, Rádio Planalto. Lucas. Quais são os próximos passos da Polícia Civil? Você tem conhecimento do paradeiro do companheiro dela? Sim, temos diversos passos a serem tomados. Como já o colega disse bem ali, temos muito material para ser analisado. A questão dos telefones, perícias, laudos, né, que ainda vão chegar, e oitiva de diversas pessoas que possam ter algum conhecimento. E em relação ao padrasto, namorado, sim, nós temos conhecimento onde está. Delegado, da Rádio Luz Alegria, delegado, quantas vezes, no caso, a mãe do menino foi ouvida e qual o peso da contradição que ela, porventura, apresentou no resultado das investigações até agora? Então, num caso desse, nós temos que entrevistar as pessoas diversas vezes. Todos foram ouvidos diversas vezes, todos. E com cada depoimento tomado por um agente. Eu acompanhei, mas cada depoimento um agente tomou. E cada vez que ela dava o depoimento, uma pequena inconsistência aparecia. Uma pequena inconsistência no outro, quando você vai somando essas pequenas coisas, você acaba tendo um direcionamento. Delegado, a pesquisa com luminol apontou vestígios de sangue na casa ou no veículo? Outra pesquisa de luminol já foi divulgado. Houve a presença de traços de sangue no automóvel, tá? O que acontece na casa não. Só que esses traços de sangue dependem de uma outra perícia para dizer se esse sangue é de animal ou de um ser humano. Tá? Essa perícia ainda não está conclusa. E posteriormente ainda vai ter que ser analisado o confronto de DNA da criança com o vestígio de sangue. Delegado Volmar, da Rádio Comunidade de Alpestre. Houve quebra de sigilo do telefone e das redes sociais da mãe do menino. Houve alguma indicação nessa quebra de sigilo que pudesse ajudar nas investigações? Olha, quantas medidas judiciais tomadas, né, as quebras, eu não vou comentá-las, porque estão sob segredo de justiça. Sim, houveram. Houveram algumas quebras, algumas diligências relacionadas a isso. Delegado, Carlos Braga, Rádio Chiru, a casa da avó também, ela foi investigada, foi encontrado vestígios de luminol também na residência da avó do menino? Não, como foi dito anteriormente, só foi encontrado traços de sangue no automóvel, apenas no automóvel. Delegado, desaparecido há 11 dias.
Tem como saber, pelo momento da morte dele, se ele já estava morto há 11 dias ou há menos tempo? Então, ou poderia ter sido resgatado com vida? Excelente pergunta. Isso aí, quem vai nos dar o norte é justamente a perícia técnica. Como eu disse antes, essa parte do IGP, eles são os especialistas nisso. Eu não posso tomar conclusões sem ter o parecer do especialista, que é o perito. Delegado, o crime ele foi arquitetado, delegado. Esse crime a gente pode entender que ele foi arquitetado pela mãe, por algum familiar, ou foi um fato que aconteceu e levou a todas essas situações que culminou com a morte do menino. Essa resposta eu vou ter no final do inquérito. Tá? De momento não posso afirmar que é algo arquitetado. Eu vou depender de série de diligências que ainda vão ser feitas para poder apontar um caminho certo. Delegado, ocorreu um trabalho com os cães há alguns dias. Ocorreu alguma coisa que dificultou achar o corpo? Ou esse trabalho com os cães não ocorreu próximo à residência onde o corpo estava? Quanto ao trabalho com os cães, nós solicitamos o apoio, né, através do Major Aguiar. A capitã Jacomini fez um contato com o pessoal do Bombeiro de Palmeiras das Missões. Prontamente vieram, muito rápido. Vieram, em questão de horas, estavam aqui. O que acontece? O bombeiro me explicou o seguinte: nós tínhamos um cão especialista em salvamento, busca pessoa viva, certo? Esse cão estava pronto para isso. E ele fez o trabalho e realmente não encontrou, né, sobrevivente, a pessoa viva. O outro cão estava em fase de treinamento ainda. Não só isso, do cachorro não estar pronto ainda para o cadáver, não era nossa expectativa, não era buscar um cadáver. Nós estávamos buscando uma pessoa viva. E o local, as condições climáticas, a caixa de papelão, como eu disse, ela formou como se fosse uma espécie de geladeira rudimentar, que acabou dificultando a saída do odor. Ontem mesmo no local, não sentia cheiro algum. Delegado, já foi possível apurar como é que o corpo foi transportado da casa da família até o local onde foi encontrado? Ali, da sala da casa da família até o local, em linha reta, eu não medi, mas eu acredito que não chega a 10, 12 metros. Então, a mãe, ao confessar o crime para mim, ela me relatou que deu um jeito de fazer embolar o menino ali, amarrar as pernas dele, para fazer tipo uma alça e poder carregar. A princípio é plausível, porque é próximo, o menino era um menino transino, é plausível. Lógico, eu vou depender ainda de algumas diligências para ter certeza. Uma delas é justamente a perícia do local do crime. Delegado, para o Folha do Noroeste, na entrevista de hoje de manhã da diretora delegada Nadine e o delegado Julebert, eles levantaram a ideia de que não existe indicativo de desavenças em depoimentos que foram colhidos pela polícia aqui, né? Isso torna o caso ainda mais difícil de entender a motivação, já que não havia essa desavença, esses problemas familiares entre mãe e filho. Olha, quando você tem um motivo aparente, é mais fácil de você chegar na autoria. Esse caso em especial não havia motivo algum. Como o próprio diretor falou de manhã, eu sou testemunha. Eu vi essa família passar na frente da delegacia, eles moram aqui perto, aqui embaixo. Então eu cansei de ver a mãe, o filho, ela levando para o colégio. Entrevistamos diversas pessoas, inclusive o ex-marido, o pai do Rafael, e ele nos relatou que ela sempre foi uma mãe carinhosa. Então não havia o motivo. O motivo ainda é uma incógnita, não temos ainda uma materialidade do motivo. Isso vai ter que ser pesquisado. Qual é a medida pregressa da mãe do menino? Olha, nada que desabone, que indique que ela seja uma criminosa, coisa do sentido. A vida particular dela não vou expor aqui a vida particular dela, mas do ponto de vista criminal não havia nenhum indicativo. Nem envolvimento com ilícito, nada? Confirmado, nada. A medicação foi encontrada na casa da avó? A medicação que ela administrou para a criança foi encontrada, tinha na casa da avó à disposição ou ela comprou em uma farmácia? A medicação, ela informou que pegou na casa da avó, já que um irmão dela fazia uso dessa medicação. Delegado? Estive na casa e não foi localizado a medicação. Delegado, a gente gostaria de saber se a gente já tem uma previsão de quando vai ser recolhido o novo depoimento da mãe do garoto.
Essa questão vai ser ajustada com o pessoal da SUSEP. Delegado, jornal Folha da Produção Constantina, onde estava o irmão do menino no momento do fato? O irmão do menino estava, segundo foi apurado até o momento, ele estava dormindo na casa. Delegado, Grupo Sul Brasil de Comunicações, há uma informação que circulou também na imprensa de que a roupa colocada para os cães farejarem não seria o do menino. Confere isso? Não, isso é uma informação como outras tantas que circulam nas redes sociais que mais atrapalham do que ajudam o trabalho. Delegado do jornal Alto Uruguai, Frederico Westphalen. Ontem o pai do menino concedeu entrevista a diversos veículos de comunicação que estão presentes hoje aqui. Você disse que vocês já ouviram o depoimento dele. Como era a relação dele com o filho e também com o padrasto e com a mãe do menino? Olha, o que eu tive a impressão que me dá com os depoimentos, ele não tinha um bom relacionamento nem com o padrasto nem com a mãe. Eles não tinham, né? Na verdade, com o padrasto ele nem conhecia ele. Com o filho era um relacionamento normal, como ele mesmo disse, com visitas esporádicas, pagava a sua pensão alimentícia e conversava algumas vezes com ele, né? Não era uma coisa, né, todo dia. Não era próximo, não era uma coisa de família. Assim. Delegado, a reta está cumprindo a prisão preventiva Passo Fundo, Iraí, Frederico, é possível informar-nos? Assim, ela foi extraída da região ontem. Antes mesmo de começar a ser divulgada qualquer coisa, ela já não estava mais aqui, até pela segurança não só a segurança dela, mas nossa também, né, os populares. E essa questão de onde ela está ou não está é uma questão de segurança, então não vai ser divulgado. Delegado, são quantas qualificadoras para esse crime até então? Em relação às qualificadoras, ao final dos trabalhos do inquérito policial, vai ser encaminhado ao Judiciário, ao Ministério Público para análise. Não tenho como precisar quantas vão ser. Tá? Isso é só com a chegada dos laudos, perícias e análise de outras situações. Delegado, só para esclarecer, a mãe, né, já está provado, enfim, acabou dando já um depoimento, o seu envolvimento. O senhor não disse ainda se ela arquitetou ou não, só as investigações vão dizer, né, se houve um plano arquitetado para a morte do menino. Mas só esclarecendo, além da mãe, quantas pessoas mais envolvidas nesse crime? 1, 2, 3 ou apenas ela? Como eu disse anteriormente, hoje eu tenho um réu confesso. Tá? Tenho um réu confesso. Ela indicou o local do corpo, ou seja, não só a confissão, mas o resultado da confissão se confirmou. Então eu tenho uma suspeita. Tá? Agora, quanto a outras pessoas, eu não posso ser leviano e indicar nenhuma pessoa agora. Posso dizer que as investigações continuam e todos que eram investigados permanecem investigados. Quantos são, delegado? Poderia dizer? Inicialmente eram 7 pessoas investigadas. Todos familiares? Não todos, não eram todos. E os 7 continuam sendo investigados? Continuam. Todos em Planalto? Continuam sendo. Todos em Planalto. Delegado, quais os crimes que ela poderá ser condenada, enfim, caso culpado? Olha, em princípio é homicídio qualificado. As qualificadoras nós não temos a condição de dizer qual, pelo menos 1, 2 é certeza, né? Isso aí já está definido. Ocultação do cadáver, né? Ela ocultou o cadáver. Agora, em questão de analisar mais algum outro crime, é só no decorrer do inquérito mesmo. Houve dissimulação também, delegado? Faz parte da ocultação do cadáver. Quando você oculta o cadáver, né, você já é uma dissimulação. E a motivação, torpe, fútil? Então, a motivação não tenho ainda. Ao final do inquérito vou ter motivação. Não Delegado, tenho. Delegado, esclarecer novamente o tipo de prisão e o período de prisão que foi decretado por esta mulher. Perfeito. A prisão eu representei por uma prisão temporária, tá? Como trata de um crime considerado hediondo, essa prisão temporária ela dura 30 dias. Ela pode ter uma prorrogação de mais 30 dias, tá? Após o término dessa prisão, o próximo caminho é uma prisão preventiva. Qual o prazo legal para a polícia concluir o inquérito policial? O inquérito policial, eu tenho à minha disposição o prazo corriqueiro dele, de 10 dias,
mas tenho também todo o prazo da prisão temporária. Então eu teria em torno de 70 dias para conclusão. Delegado, 10 dias do desaparecimento até o encontro do corpo, 10 dias de trabalho. O senhor acha que demorou esse espaço de tempo de 10 dias, sabendo que o corpo estava próximo da residência? E por que demorou 10 dias? Quais foram as dificuldades dentro dessa investigação para chegar a essa linha de raciocínio do envolvimento da mãe e o corpo próximo ali da casa? Quanto à dificuldade. Motivo. Qual o motivo? A idade do menino é compatível com a fuga. É compatível. Não havendo motivo, você tem que começar do zero. Você não tem uma linha reta para buscar. Você tem que ir buscando aos poucos. Então, esse é o motivo da demora. Deixa eu complementar a resposta. Esse homicídio foi investigado de uma forma extremamente rápida. Não houve demora em nenhum aspecto. Em primeiro lugar, o fato que nós tínhamos era um desaparecimento. Mas o fato real era um homicídio que não tinha cadáver. E um homicídio sem cadáver ser solucionado em 10 dias é espetacular, excepcional. Estão de parabéns toda a equipe. Então o fato, eu tenho experiência de mais de 20 anos como delegado de polícia e investiguei diversos casos. Teve casos com o crime, com o cadáver, e a gente não chegar à solução em menos de 80 dias. Então esse fato, temos que ter essa consciência. Era um homicídio sem cadáver e a gente solucionou o homicídio encontrando o cadáver. Primeiro solucionou o homicídio, para depois encontrar o cadáver num prazo extremamente rápido. Talvez, seguindo a mesma pergunta, com relação ao cadáver, né? Não seja o tempo, a demora, mas enfim, pelo fato de ele estar no lado da residência, encontrar 10 dias, talvez seja por aí, esse questionamento por parte também da comunidade. Poxa, ele estava ao lado da residência e só daqui a 10 dias encontraram. Ele estava numa casa particular, de uma casa que não havia suspeito. Como bem disse o Dr. Reuter, a princípio era um desaparecimento. Então ele foi tratado como desaparecimento por um período. Depois ele começou a ser tratado com outras possibilidades. Sequestro, algum tipo de crime sexual, crime de internet. Então o leque de opções eram imenso. Só depois de vários depoimentos, inconsistências, como eu disse, todos os envolvidos foram ouvidos diversas vezes. Todos. Com essas oitivas repetidas, maçantes, uma atrás da outra, que se chegou a uma linha. Então, o leque de opções é gigantesco. É sequestro da internet, é jogo virtual, é Facebook, enfim, é um leque gigantesco. Para você chegar até um ponto de referência, é muito difícil. Delegado, muitas pessoas comentam de semelhanças com o caso Bernardo. Naquele caso, foi utilizado um produto sobre o corpo para disfarçar o odor. Neste caso, há possibilidade de ter sido usado algum produto para manter a conservação do corpo por mais tempo? E gostaria que o senhor respondesse também se há alguma possibilidade do menino não ter sido morto no primeiro dia. Em relação ao produto, essa é uma questão pericial. A perícia que vai ter que nos apontar isso. A questão do corpo estar ali, né, e ter demorado para não ter produzido odores, a perícia mesmo já nos disse no dia. As condições climáticas, o tempo frio, seco, o papelão, a caixa de papelão, isso tudo conserva. Então, eu tenho convicção que o corpo estava ali desde o primeiro momento. Delegado, a versão da mãe é de morte do menino pelo medicamento. A perícia, evidentemente, essa versão foi esganadora, asfixia mecânica. O senhor voltou a conversar com a mãe depois de ter esse resultado da perícia? Não, essa questão de uma nova oitiva, um novo interrogatório, vai ser ajustado para frente. Voltando à pergunta do amigo ali, em relação à semelhança, no caso do Bernardo, a diferença crucial é motivo. Motivo. Aqui, nesse caso, nós não tínhamos motivo. Então, a linha que se abriu para investigar foi mais esparsa.
Não há um motivo definido ainda. Delegado, o fato dele ter sido colocado neste local e o corpo ter sido preservado, o senhor acredita na hipótese de que ela tenha estudado isso, essas características do local, da caixa e da cobertura para dificultar a localização do cadáver? Não, acho que essa questão não. Em relação ao medicamento, se ela pesquisou ou não, se ela adquiriu esse medicamento em algum lugar, eu volto a repetir. São outras diligências, né, outros trabalhos que vão indicar. Delegado, a mãe do garoto, como ele estava na casa do vizinho, ela teria acesso, teria chave para poder adentrar nessa casa e depois retirar, como foi o caso ontem ou não? Assim, eu estive no local, para você ter uma ideia. A casa dela é ao lado. Tá? Não dá 10 metros de distância. E a casa, ela não é guarnecida de gradil, ela é aberta. E a área atrás, onde foi depositado o corpo, é uma coberturinha. Não é dentro da casa, é ao lado externo. Delegado, como foi descartado, não, mas é cedo para se dizer se o crime foi arquitetado, pegando a linha que pode ter acontecido um acidente, uma briga, e o menino ter vindo ao óbito, e aí a partir disso a mãe faz todo o trabalho de ocultar o cadáver, enfim. Se trabalha ainda nessa linha de investigação? Não, essa linha de uma briga, um acidente, está descartável. Se o próprio laudo da necropsia aponta uma asfixia mecânica, não há como ser um acidente, né? Mas talvez dentro de uma discussão, numa briga, enfim, asfixiou e o menino acabou morrendo. Independente. É dolo. É dolo. É crime doloso e já muda do culposo, que é um acidente, para o doloso, que é a vontade de matar. Né? Delegado, no decorrer das investigações, outras pessoas chegaram a ser detidas ou todas foram ouvidas de forma voluntária? Não, todas foram convocadas, foram intimadas a comparecer. Algumas vieram com apenas um telefonema, algumas nós intimamos a comparecer. Delegado, há a possibilidade de o Rafael não ter sido morto ali naquele local? Em outro local e depois trazido ali, como alguns já comentaram? Olha, nós analisamos e estamos analisando, até uma diligência que a gente está compartilhando com o Ministério Público, análise de câmeras de monitoramento. Então conseguimos angariar diversas câmeras. E em momento algum tem passagem de veículo, tem passagem de pessoas. O que me leva a crer que o fato aconteceu ali e o corpo foi deixado naquele local. Delegado, ela não tinha profissão, ela vivia do quê? Ela é pensionista do INSS. Ela recebe uma pensão. Delegado, em relação à comunidade aqui, a gente sabe que um dos fatores dificultadores do trabalho da Polícia Civil são as notícias falsas. Né? O senhor falou do trabalho da Brigada Militar, do trabalho do Ministério Público. Como que foi a participação da comunidade nesse sentido? Houve dificuldade nesse aspecto ou não? Olha, no caso desse é comum, é de se esperar que a comunidade queira trazer informações. Muitas das informações são informações válidas, porém algumas elas só vêm atrapalhar. São pessoas que não sabem o que estão falando e trazem informações e a polícia, nós temos que ir atrás, nós temos que investigar. Então fizemos diligências até no estado vizinho de Santa Catarina, que veio uma informação que uma pessoa teria atendido essa criança. Vai a polícia pedir uma diligência, a polícia de Santa Catarina, para procurar essa criança lá. Veio uma informação de Frederico Westphalen, deslocar uma viatura até lá. Então, algumas informações vêm para ajudar, outras não. A divulgação de áudios, circularam os mais diversos tipos de áudios, informando que o corpo tinha sido achado aquilo, ali. Isso aí atrapalha o trabalho da polícia. Como estava o estado emocional dela no momento em que ela confessou o crime para a polícia? E outra situação também, que obviamente a comunidade se pergunta, né? Como é que a polícia chegou até esse momento para ela fazer a confissão? Ela acabou desabafando, ela não aguentou mais, ou a polícia acabou, né, juntando o quebra-cabeça e fez com que ela entregasse tudo? Bom, eu estou à frente desse trabalho investigativo desde o primeiro dia. Eu acompanhei o registro de ocorrência, acompanhei cada um dos depoimentos. A delegacia não parou desde o dia 15 pela manhã até a data de ontem, e continuamos ainda, ininterrupto, ouvindo essas pessoas, todas elas,
como eu disse anteriormente, você vai montando na tua cabeça uma linha. Chegou um momento, ontem ela deu um depoimento aqui na delegacia de umas 3 horas. Lendo o depoimento dela, lendo outros depoimentos anteriores, você vai montando, quebrando alguns detalhes, chega num denominador comum, que é contradições que apontam para quem? Para ela. E numa conversa, após o interrogatório, nós conversamos, eu expus para ela esse material, essas contradições, e eu senti que ela estava com necessidade de falar. Dei a opção para ela falar e ela acabou contando essa versão. Ela chegou a culpar outras pessoas, a avó, ela acabou dando uma entrevista e a avó confirmou hoje que ela teria acusado ela de ter participado do sumiço da criança. Assim, ó, ela como autora desse crime, né, mentora, autora, executora do crime, ela buscou subterfúgios para tirar o foco dela. Antes dela confessar, ela havia falado isso? Sim, antes de confessar. Depois, no momento da confissão, ela se colocou como autor de todos os fatos. Então, anteriormente, sim. O pai acusava a mãe acusava a avó acusava... Então, houveram troca de acusações. Por essas publicações que ela fez no Facebook, vídeo, falando que estava com saudade do menino, você vai voltar, vai ver que muita gente está com saudade de você, enfim. Todas essas... o que ela demonstrava, isso pode prejudicar mais a condenação, enfim, pois ela demonstrava que não tinha nada a ver e estava causando muita revolta, né, na população. Gostaria que o delegado também deixasse uma mensagem para a população, né? Um fato que chocou a comunidade, o Planalto, o Rio Grande do Sul, enfim, a repercussão nacional. E gostaria que deixasse também qual a palavra da polícia para a população que está abalada com esse fato. É um fato que abala qualquer um, né? A mãe matar o filho é uma coisa horrível, né? Qualquer cidadão, né, mesmo que não é de bem, qualquer pessoa se abala. Em relação à população, na grande maioria das participações populares foram muito importantes, né? Nos trouxeram subsídios, vieram dar informações, mas um momento em especial que aconteceu ontem no final da diligência aqui da confissão, a mãe já não estava mais na cidade, já tinha sido extraída aqui por segurança. Houve um princípio de tumulto aqui na frente da delegacia, onde algumas pessoas incitavam que queriam linchar, vamos matar. E quem estava sendo tirado da delegacia era o menino, o outro menino. Isso me causou... o Anderson. Isso me deixou muito preocupado. Até porque eu posso garantir para os senhores, a Polícia Civil, em nenhum momento, desde o dia do desaparecimento até o encontro do cadáver, parou. Dia e noite, sem parar. Contamos com o apoio da Brigada Militar em todas as diligências. Inclusive ontem, uma ligação que o Major disponibilizou todo o aparato para dar a segurança, dar sustentação, né? Bem como o Ministério Público apoiando em nós algumas diligências técnicas que iam demorar um pouquinho mais, conseguimos agilizar. Então, o que eu tenho para dizer para a população do Planalto é que nós nos engajamos muito. E tenho que agradecer também não só a minha equipe da delegacia aqui de Planalto, mas os meus agentes de Ametista, Alpestre, Iraí, em especial a inspetora Jéssica de Vista Alegre, que mesmo na folga dela já vinha dando sustentação em algumas teses que nós tínhamos. Então o trabalho é muito complexo. Quando você não tem corpo, não tem motivo, o trabalho é muito difícil. E a demonstração que ela fez nas redes sociais preocupada, isso vai poder prejudicar? Eu acredito que no campo judicial isso aí não é questão de agravante, porque o crime já aconteceu. O que veio depois do crime, a ocultação, ela responde, mas o fato dela se manifestar não indica nenhum tipo de crime. Delegado Ercílio, só para... O senhor comentou aqui na sua linha de raciocínio que no determinado momento a mãe confessou, né? Eu acredito que isso aconteceu ontem, que aí ela indicou onde estava o corpo. Sim. Mesmo depois de confessando,
a mãe deu um depoimento na sua confissão, ela mentiu, porque ela falou da questão do medicamento ali e tal, que foi desmentido pela perícia. Nessa confissão, pode ter outras mentiras também. E gostaria que o senhor traçasse também um perfil da mãe, a avaliação da polícia. A questão dela mentir, do remédio, eu acredito que ela imagina que seria mais brando para ela, né? Mais brando assumir um crime culposo do que um crime doloso. Então ela com certeza, na cabeça dela, aquilo ali é menor, e é mesmo, né? Se fosse o caso. Né? Não sei, de repente evitar a prisão, não sei o que passou na mente dela. Agora, em relação aos outros fatos que ela nos contou, cada um deles vai ser investigado. Entendeu? Todos eles. Os demais investigados, eles... Com licença, desculpa. A primeira pergunta, com esse depoimento da mãe aí dizendo, né, assumindo a culpa por esse crime, agora os próximos passos que vocês vão tomar para investigar se outras pessoas estão envolvidas, podem envolver, por exemplo, uma reconstituição desses fatos? Uma diligência possível é a reconstituição dos fatos. É uma diligência. Certo. A segunda pergunta, o senhor citou agora a questão do irmão, né, desse menino que saiu aqui da delegacia, acabou vendo todo esse linchamento acontecendo por conta do crime da mãe. Essa criança, né, esse adolescente, ele está sendo acompanhado também por vocês? Como é que está a segurança desse menino? Em relação à segurança, ele foi extraído daqui da cidade. Em relação ao acompanhamento, eu vou passar a palavra à doutora Michele, que é nossa promotora, que vai melhor informar. Com relação ao acompanhamento desse adolescente, né, o filho mais velho da Alexandra, nós já requisitamos a realização do acompanhamento psicológico para que ele possa ter um suporte para poder atravessar por essa situação da maneira menos crítica possível. Né? Ele é um adolescente, a mãe está presa, o pai já é falecido, né? O irmão, infelizmente, está morto, então ele teve aí a sua família desconstituída em pouco tempo. Então nós já solicitamos esse acompanhamento, ele segue em acompanhamento do Ministério Público também. Nós temos um procedimento específico na promotoria em que nós vamos fazer o possível para que ele tenha aí todo o aparato necessário para que ele possa atravessar essa fase e se permanecer. Agora ele continua junto com a família, enfim, com a avó, ou já foi... Ele foi colocado numa guarda fática de familiares próximos, né, para que ele possa ficar em segurança nesse momento. Obrigada. Acontece, né? Muita gente. Ele se apresentou muito emocionado nos depoimentos para a Polícia Civil, até nesse acompanhamento que vocês estão fazendo, porque, querendo ou não, o irmão dele foi assassinado, né? O Ministério Público não chegou a ouvir ele depois da confissão da mãe, né? Foi ontem à noite, né? Nós não conversamos com ele. Então, a partir desse momento, eu não posso lhe dar nenhuma informação. Até porque ele é encarado como testemunha, a própria vítima de um fato desse. Há todo um cuidado com o depoimento. Não é um depoimento prestado na delegacia. Tá? Existe um depoimento especial na condição de adolescente. Delegado, delegado, nessa questão aí que o senhor abordou agora há pouco, e também o delegado ao lado aqui, né, com essa experiência que vocês têm, o que pode passar na cabeça de uma pessoa, uma mulher, uma mãe principalmente, né, que comete uma atrocidade dessa? Vocês que trabalham no dia a dia, e principalmente o delegado aqui também, segundo ele falou, já tem uma experiência, qual é o sentimento de vocês quando elucida um caso e se depara com uma situação, com uma imagem dessa? Olha, essa é uma situação muito, muito grave, né? E a gente sempre tenta buscar a verdade real dos fatos, mas é uma questão subjetiva por demais a que tu está fazendo. O que passou e o que motivou ela. Na verdade, a gente tenta montar o quebra-cabeça com o testemunho das testemunhas do caso, né? Na narrativa de todas as pessoas que conviviam com essa pessoa. Né? Então não deixa de ser uma prova técnica, né? E a gente, como profissional, também procura ficar adstrito o que a prova nos traz. Né? O nosso julgamento, o julgamento pessoal do policial, ele não vai para os autos de forma material a ser analisado no Poder Judiciário. É claro que a íntima convicção ela é útil para a definição da realização de determinada diligência, da escolha da diligência, do quando fazer, do como fazer. Isso é da íntima convicção da autoridade investigadora, dos seus agentes, enfim, da equipe. Mas as conclusões
reais desse fato, é de caráter muito subjetivo e talvez nós nunca saibamos a real motivação de um crime dessa natureza. Esse processo já tem uma defesa legalmente constituída? Em relação a isso, nos autos do inquérito, ela não tem defesa ainda constituída. Gostaria de perguntar ao Coronel Britt, com a licença dos delegados, porque a informação que eu tenho é que o corpo deve chegar por volta de 15 horas aqui em Planalto, 15 horas, 16 horas, e a gente imagina que possa haver uma grande concentração de pessoas querendo se despedir do Rafael, é natural. Haverá, por parte da Brigada Militar, ou da Polícia Civil, um cuidado até para evitar essas aglomerações, mas também não impedir esse momento que é de consternação, Coronel? Com certeza, a Brigada, como polícia ostensiva, né, acompanhou todo esse andamento das investigações e, sob a liderança do Major Aguiar, aqui já fizemos contato, inclusive, com a família para ver da parte deles quem seria possível ir lá ver o corpo, né, durante o velório. E com certeza haverá um acompanhamento nosso desse trâmite. E eu vou passar a palavra para o Major Aguiar, então, para falar mais especificamente do fato. Bem, boa tarde a todos. Nós conversamos com a família, com o pai da criança, né, em relação se ele autorizaria ou não a família da mulher participar do velório, né. Aparentemente não há esse interesse dele, né? Ele não queria. Então a gente conversou juntamente com a Polícia Civil, com a família dela, e eles resolveram não comparecer ao velório. Tá? Então isso foi uma decisão, um acerto entre eles. O motivo não cabe a mim aqui discutir, mas foi uma opção e um acerto entre eles, e com certeza para nós evitará mais problemas, né? Nós estamos agora com a equipe apoiando o velório, ainda não tenho a formação concreta se o corpo chegou ainda ou não, porque estou aqui. Já chegou, então assim, a previsão do velório é conforme decreto, nós estamos em situação de calamidade pública no estado, então vai ser por hora determinada e com um máximo de 10 pessoas no local. Teria informação que no máximo às 16 horas será encerrado o velório. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, aproveitar toda a imprensa. Infelizmente tem muitas pessoas que querem vir aqui para ter notícia, que são de outras cidades. A gente pede a gentileza, nós estamos vivendo um momento tenso aqui e que estamos tentando de alguma forma manter a serenidade em todas as pessoas, seja da família, seja da polícia, seja da comunidade, seja da imprensa. Então, aquelas pessoas que estão com desejo de vir aqui, a gente pede que não venham, né? Não tem motivo para vir a Planalto. Deixe de estar aqui as pessoas mais próximas, deixe os profissionais que estão aqui. Enfim, estamos numa pandemia também, né? Então não há motivo para não ter interesse de vir aqui. Então a Polícia Militar vai fazer todo esse assessoramento, inclusive o acompanhamento depois necessário para dar a segurança necessária até o enterro do menino. Muito bem. Eu quero, em nome da Polícia Civil e dos componentes da mesa, temos que agradecer aos profissionais de imprensa, todos estão de parabéns pelo trabalho desempenhado, muito profissional. Bom, gente, precisamos finalizar essa live. Vamos finalizar essa live. A Delegacia de Polícia vai fazer muitos trabalhos ainda em relação a lacunas que não foram preenchidas, perguntas que estão sem respostas. Muitas pessoas querem saber o porquê, a motivação, o crime. Há uma grande concentração, vejam atrás de mim, uma grande parte da imprensa nesse momento. Então, o que acontece? A polícia, a partir de agora, precisa entender por que essa mãe fez isso. A polícia precisa descobrir se ela fez sozinha, se teve ajuda de mais alguém. São diligências que cabe agora à Polícia Civil, Polícia Científica, fazer toda a investigação. São informações aqui, direto da Delegacia de Polícia do município de Planalto, que estamos acompanhando. A Brigada Militar e a Força Tática estão aqui também. Afinal de contas, no outro lado da praça está acontecendo o velório do menino Rafael. Se dará até às 16 horas. É importante a gente saber que esse fato bárbaro aconteceu. A mãe assumiu o homicídio, assumiu que matou o próprio filho, que num primeiro momento administrou uma medicação e que por motivos ignorados ainda, disse que ele acabou morrendo em virtude disso.
Relatório de hoje pela manhã mostrou asfixia mecânica. Isso tudo vai ser investigado pela polícia. Essa cidade que colocou na porta do seu comércio panos pretos, tarjas pretas, para mostrar que a cidade inteira está em luto. Relatos de professores emocionados. Eu não vou fazer imagens da capela, eu não vou fazer imagens do funeral. Preciso que a família se despeça em paz desse menino Rafael, de 11 anos apenas, senhoras e senhores. Esse crime é bárbaro, não muito longe daqui tivemos o caso do Bernardo Boldrini. E mais uma vez, a quem mais podia confiar, a quem mais ele podia colocar a sua vida em mãos, que é da sua própria mãe, aconteceu dessa forma. Um crime que tem algumas lacunas que precisam ser esclarecidas e serão esclarecidas rapidamente. Em apenas 10 dias, 11 dias, a Polícia Civil conseguiu encontrar, através das suas diligências, que a mãe é a própria assassina do filho. Bom, gente, eu vou encerrando com essa imagem da Brigada Militar, do Esquadrão. Às vezes, a notícia, a informação, ela tem esse viés tão cruel. Mas é importante a gente relatar para vocês, trazer para vocês tudo o que acontece na nossa cidade, na nossa região. Bom, aqui o Conselho Tutelar. Vou mostrar para vocês. Aqui o Conselho Tutelar, onde nunca fizeram nenhum atendimento a essa família. E foram acionados pela própria mãe. Foram acionados pela própria mãe, que se dizia preocupada com o sumiço do garoto. Aqui, ó. Recebeu mensagens do Conselho Tutelar do celular da própria mãe. Onde está meu filho? Cadê meu filho? Alguma informação? Mal sabíamos, senhores, que essa história iria terminar dessa forma. Eu vou finalizar os trabalhos da Rádio Planalto, da Planalto News por aqui, dizendo que se há algum conforto que a gente pode dar para esse pai e para a família que ficou, que todas as questões ainda não resolvidas serão esclarecidas pela polícia. Não muito distante daqui, tivemos um caso conhecido do menino Bernardo Boldrini. Lembram dele, né? Pois é. Hoje, está lá no céu, recebendo o menino Rafael, dando boas-vindas. Porque a justiça de Deus pode até ser falha. A justiça do homem pode até ser falha, mas a de Deus não erra nunca. Senhoras e senhores, me despeço a todos. Espero voltar em nossa programação com mais informações, mais notícias. Reportagem da Rádio Planalto News, aqui na cidade de Planalto, a coincidência do nosso próprio nome. Finalizar com a imagem que eu posso ter de melhor aqui, ó. Valorosos homens da Brigada Militar, que não importa o que aconteça, estão sempre aqui, pronto para ajudar, proteger e defender pessoas que eles sequer conhecem. Vamos aguardar, viu, gente? Vamos aguardar para ver o que aconteceu. Espero que a justiça logo, logo dê um conforto para esse pai e que a justiça seja feita. Informação da polícia, sempre num oferecimento da Inviolável, que são os nossos parceiros. Obrigado a todos. E o boa tarde de hoje é apenas protocolo para encerrar a nossa transmissão. Até mais.